Exercício 7. Determine a equação da malha do circuito e a diferença de potencial VA/VB entre os pontos A e B do circuito a seguir. Bom, gente, então nós temos aqui o seguinte, né? Nós queremos saber a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Observe o seguinte, observe que esse circuito só tem uma malha, que é essa daqui. A corrente elétrica só passa nesse circuito. Aqui a malha ela está aberta, então não há corrente elétrica aqui, né? Então, por exemplo, eu não tenho queda de tensão aqui, né? Esse resistor é como se ele não existisse, não há queda de tensão nele aqui, porque não há corrente elétrica. Se o circuito não está fechado, não há corrente elétrica. No entanto, você tem um gerador aqui, tá certo? Bom, então a primeira coisa é verificar a corrente elétrica nessa malha. Nessa malha vamos aplicar a lei de Kirchhoff. Então nós temos aqui, seguindo o circuito, nós temos menos 2i, aqui menos 3i, aqui passa do positivo para o negativo, então é menos 10, e aqui passa do negativo para o positivo, então aqui é mais 20. Então, como é que fica a equação usando a lei de Kirchhoff? Mais 20, menos 2i, menos 3i, menos 10, igual a zero. Então, a equação da malha é igual a 20 menos 10, dá 10, menos 5i, igual a zero. E a corrente elétrica será igual a quanto? 10 igual a 5i e é igual a 2 amperes. Então, a corrente elétrica que passa aqui é de 2 amperes. Bom, sabendo que a corrente elétrica aqui é de 2 amperes, nós vamos calcular o que? A queda de tensão, né, de A até B. Tá certo? Então vamos usar a lei de Kirchhoff para esse ramo aqui, lembrando que aqui, né, não há corrente elétrica, né? Deixa eu só, né, exagerei aqui, ó, né? Então aqui não tem corrente elétrica, tá certo? Só tem corrente elétrica desse ponto do ramo ao outro ponto do ramo. Bom, então eu tenho aqui VA. Vou fazer isso, vou fazer aqui com o lilás aqui, VA menos VB, aplicando a lei de Kirchhoff. Aqui passa do negativo para o positivo, então fica mais 5 volts. Aqui não há queda de tensão, tá certo? Não há queda de tensão. Certinho? Aqui eu tenho um resistor de 3 ohms, onde passa uma corrente de 2 amperes, então a queda de tensão é, vou fazer aqui, ó, menos 6 volts, a queda de tensão gerada por essa corrente, tá certo? Vou até deixar aqui, ó, menos 6 volts. Aqui eu tenho um receptor do positivo para o negativo, né? Menos 10 volts, né? Igual a zero. Agora é fazer a conta. VA AB será mais 5 menos 6 dá menos 1. Menos 10 igual a zero. VA VB menos 11 vai para o outro lado igual a 11. Então a diferença de potencial entre o ponto A e B é igual a 11 volts. Ok, gente?